Quem de vocês nunca sonhou em ter uma vida de princesa ou de príncipe? Deve ser incrível. Nascer em um berço de ouro e ser o centro das atenções durante toda a vida, não é? Bom, as coisas não são bem assim. Nem sempre ser da realeza significa ser feliz. Recentemente, após meses turbulentos, Meghan Markle e o príncipe Harry anunciaram um acontecimento histórico. Eles se afastaram como membros da realeza britânica. O casal usou sua conta do Instagram para contar a novidade. Segundo o comunicado, eles vão trabalhar para se tornarem financeiramente independentes. Mas essa não é a primeira vez que a coroa britânica se meteu em polêmicas. Você já ouviu falar sobre a história da vida da princesa Margaret, a irmã mais nova da rainha Elizabeth? Eu sou Ivan Lima e vou mostrar para vocês que a vida de uma princesa nem sempre é um mar de rosas. A princesa veio ao mundo como Margaret Rose, nascida no dia 21 de agosto de 1930, no Castelo Glamis, na Escócia. Ela era a segunda filha do duque e da duquesa de York. Depois da abdicação de Eduardo VIII para se casar com a americana Wallis Simpson, os pais de Margaret foram coroados como rei George VI e rainha Elizabeth em 1937. Agora, sendo uma princesa, Margaret recebeu a devida educação. Desde muito pequena, ela gostava das aulas de natação e já apresentava talento para tocar piano. Durante muito tempo, ela foi educada no Palácio de Buckingham, mas depois mudou-se para o Castelo de Windsor, após o início da Segunda Guerra Mundial. Margaret tinha uma irmã mais velha, que hoje é a rainha da Inglaterra. Desde muito pequenas, as duas já estavam sob os olhos do público. Mas ser irmã da futura rainha não era fácil. Margaret era mais bonita, mas a imprensa e os cidadãos britânicos julgavam Margaret por causa do seu comportamento. A rainha, mesmo quando elas eram meninas, sempre ficava de olho em sua irmã, porque Margaret podia ser rebelde. Segundo a própria rainha já declarou, quando ela e sua irmã estavam crescendo, ela foi moldada para ser uma pessoa amada, e a imprensa tratou de fazer com que as pessoas achassem que Margaret era a filha malvada da realeza. Mas em casa era diferente. Margaret era a preferida de seu pai. O rei George VI costumava olhar para Margaret como se não pudesse acreditar no quanto ela era linda. O rei mimava Margaret de forma excessiva. Ela era a mascote do rei, a queridinha do papai. Segundo relatos dos empregados, Margaret fazia todos ficarem esperando ela para o jantar, o que deixava muitas pessoas irritadas. O rei George VI era conhecido por se referir às suas duas filhas, a princesa Elizabeth II e a princesa Margaret, como orgulho e alegria, respectivamente. Margaret era especialmente próxima de seu pai, tanto que, segundo sua biografia autorizada, Margaret amava muito seu pai, uma pessoa que ela admirava e idolatrava. Porém, as tragédias na vida da princesa começaram logo cedo. Em 6 de fevereiro de 1952, o rei George morreu repentinamente, aos 56 anos, em consequência de uma trombose. Anos antes, o rei também tinha sido diagnosticado com câncer de pulmão. O que se sabe é que o rei George morreu durante o sono, nas primeiras horas da manhã. Na noite anterior da morte, o rei jantou com sua amada filha Margaret, que ficou completamente arrasada quando descobriu que seu pai havia falecido. Margaret estava com apenas 22 anos de idade e tinha perdido o grande amor de sua vida. Pouco tempo depois da morte do rei, Margaret foi procurar consolo nos braços de um homem, chamado Peter Townsend. Embora na época a diferença de idade entre os dois fosse de 16 anos, eles começaram um intenso caso de amor. Townsend chegou a se casar, mas depois se divorciou da sua esposa e pediu a princesa em casamento. A resposta de Margaret? Ela disse um sim. Mas eles continuaram vivendo romances escondidas. Nessa época, o divórcio já era um grande escândalo.
Além disso, um plebeu se casar com uma pessoa da realeza era algo praticamente impensável. Então, caso Margarete se casasse com um plebeu divorciado, poderia parecer que a rainha aceitava o divórcio, algo desaprovado pela Igreja da Inglaterra. Depois de um bom tempo de relacionamento às escondidas, o casal resolveu colocar o plano do casamento em ação. Por causa da Lei dos Casamentos Reais de 1722, Margaret tinha que pedir permissão para se casar à rainha. Caso a rainha negasse o pedido, depois de um ano, Margaret então teria que pedir ao parlamento. Só que as coisas não eram tão simples assim. Pedir permissão para se casar com um homem divorciado realmente seria um escândalo, que marcaria para sempre a família real. Pensando em manter a paz na realeza, Margaret e Townshend resolveram colocar fim no relacionamento. O biógrafo autorizado da princesa confirmou anos depois que, na verdade, Peter Townshend não era o grande amor de sua vida. Por isso, terminar o relacionamento com ele foi fácil, especialmente depois que o mundo inteiro soube do seu caso. Cerca de um ano depois de emitir uma declaração sobre o término de seu relacionamento com Townshend, Margaret aceitou uma proposta de casamento de seu amigo Billy Wallace. Margaret argumentou para seus amigos que era melhor casar com alguém de quem pelo menos gostasse do que permanecer solteira pelo resto da vida. Mas, apesar da decisão de se casar com Wallace, o casamento não aconteceu. O casal nunca fez um anúncio formal de noivado porque o relacionamento terminou em pouco tempo. O Wallace aparentemente admitiu para Margaret que teve um breve caso enquanto passava férias nas Bahamas. Com isso, mais uma vez, os planos de Margaret se casar iam por água abaixo. 2 anos depois, Margaret conheceu um outro homem em um jantar, o fotógrafo Anthony Armstrong Jones. Por coincidência ou não, Anthony foi contratado para fotografar Margaret, e foi aí que ela se envolvia em mais um novo romance. Só que esse novo romance era muito parecido com seu primeiro relacionamento. Como Anthony não era visto como um par adequado para Margaret, eles também passaram a esconder o relacionamento. E foi só em 1960 que eles anunciaram o noivado. A notícia causou um verdadeiro alvoroço na Inglaterra. Muitas pessoas achavam que aquilo era um absurdo, dizendo que a princesa deveria se casar com uma pessoa de sua classe e não um simples plebeu. Mas, ignorando os críticos, Margaret se casou com Anthony no dia 6 de maio de 1960. Dessa vez parecia que tudo na vida da princesa daria certo. Nos primeiros anos de casamento, tudo correu muito bem. Os dois tinham muita coisa em comum e se divertiam bastante. Em 1962, Anthony conseguiu um emprego como consultor artístico no The Sunday Times. Mas o novo emprego de Anthony começou a incomodar Margaret. Ela queria passar mais tempo com ele, e Anthony tinha o trabalho como um dos seus mais fortes propósitos da vida. Depois de terem 2 filhos, o relacionamento começou a desmoronar. Segundo informações que rolaram na imprensa, Margaret pegou Anthony conversando com outra mulher no telefone. E pela conversa que ela escutou, ficou claro que os dois não eram apenas amigos. Pelo que se sabe, enquanto Anthony estava fora, envolvido com trabalho, ele aproveitava para se envolver com outras mulheres. Mas a infidelidade não era só por parte de Anthony. Margaret também tinha alguns amantes. Até que na década de 70, Margaret foi fotografada com o paisagista Rudy Llewellyn, enquanto estavam de férias no Caribe. Em pouco tempo, as imagens do casal foram parar nas capas dos tabloides. Logo depois, Anthony e a princesa anunciaram a separação. A notícia deixou a Inglaterra perplexa, até porque foi o primeiro divórcio real moderno. Margaret tinha entrado para a história e, para muitos, o fim do seu casamento era visto como uma parte vergonhosa do legado da família real. Por causa do divórcio, tentaram até retirar o título real da princesa,
mas falharam miseravelmente. Sendo uma mulher divorciada e com poucas responsabilidades, Margaret passou a ser uma socialite. Ela também usava seu tempo para fumar e beber uísque, vício que a acompanhou durante muitos anos. A princesa também era famosa por causa das festas luxuosas, em sua vila particular do Caribe, na ilha de Mustique. Durante toda a sua vida, Margaret teve inúmeros problemas de saúde. Por causa do excesso de álcool, ela desenvolveu hepatite nos anos 80. Além disso, a princesa teve câncer. Sofria frequentemente com enxaquecas, além de ter bronquite, laringite e pneumonia. No ano de 2002, depois de desenvolver complicações cardíacas por causa do seu quarto derrame, Margaret morreu, com seus respeitáveis 71 anos de idade. Bom, essa foi a conturbada história da vida da princesa Margaret. Se você quiser saber com mais detalhes coisas sobre sua história, existe um seriado na Netflix chamado The Crown, onde se conta minuciosamente alguns fatos da vida de Margaret e da família real. Eu vou me despedindo por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.